mais uma vez. Deus abençoe, irmãos. Nós estamos aqui retornando em nossas atividades presenciais. Agora com vocês, né? Nós estamos sentindo que Deus tem dado uma direção muito especial. E nosso culto de sábado ficou um culto só para jovens, para os teens. E foi uma bênção. Ontem eu quero agradecer você, pai, você, mãe, que ama o seu filho, sua filha, e você tem enviado para essa reunião. Foi uma bênção ouvir os testemunhos deles. Ontem eu fui muito abençoado ouvindo os testemunhos destes jovens, desses teens, como Deus está abençoando. Eu creio que vai ser uma geração que Deus vai levantar como uma geração de Davi, que vão destruir gigantes, vão ser levantados por Deus para destruir gigantes. Amém? Você que está em casa, você amigo pelo Face, igreja, irmãos, Deus abençoe sua vida. Nosso sábado e aqui é para os teens, para os jovens, e começamos nesse sábado, ontem, às 17 horas, nossa escola de batismo. Para o mês que vem nós vamos ter um batismo, e depois da escola do batismo nós temos a reunião de teens e de jovens, amém? E domingo às 19 horas, nossa reunião agora é presencial. Os irmãos que estão em casa podem vir, nós estamos aqui tomando todos os cuidados, temos espaço para todos vocês aqui, mais cadeiras, se possível, nós podemos colocá-la no fundo, né? E se encher, nós fazemos uma segunda reunião. Mas é interessante que você venha, receba, porque eu creio que estamos vivendo um tempo de Deus. Não é tempo de pandemia, agora é tempo de Deus. Vamos crer nisso. Vamos ver o que Deus tem como solução, não ver as coisas que estamos vendo só como problemas. Eu quero orar por vocês, irmãos que estão aqui. Eu quero orar pelas famílias que estão em casa, pelos lares. E eu creio que não só nós que estamos aqui viemos para adorar a Deus. A gente veio sim buscar, sentir a presença de Deus, mas todos nós temos um pedido para Deus. Estamos preocupados com alguma coisa. E eu tenho uma palavra para você nessa noite sobre isso. E quero compartilhar uma palavra muito interessante, que é para esses dias. Você ter fé, você crer que o Senhor está com você. E não é para você ter medo. Não é para você ter medo. É para você ter Deus. Mas antes disso nós queremos orar, queremos ouvir. Aqui temos um tempo de louvor e você vai fazer o louvor. Aqui os irmãos só estão tocando para nós, dirigindo, mas o louvor tem que fluir da igreja. Vamos orar ao Senhor. Mais uma vez quero orar por você. Quero que você ore comigo pelas vidas que estão aqui, pelas pessoas que estão nos ouvindo. E eu quero declarar um tempo de milagre, um tempo de mover de Deus. Todos nós temos familiares, temos amigos, pessoas da nossa casa que estão com Covid, que estão contaminados, ou sabemos de alguém que está contaminado, nossos amigos, parentes, alguns internados, e alguns quadros um pouco mais críticos. Nós não vamos citar nomes aqui, né, por conta disso, eu sei por ser transmitido, mas você sabe, nós sabemos, nós queremos apresentar essas pessoas, interceder por elas. Nessa semana passada eu perdi um amigo, um pastor aqui de Sorocaba, e muito triste, foi uma surpresa muito triste para nós. E a gente está vendo pessoas que a gente conhece, amadas, próximas, e sendo assim, rapidamente, sendo ceifada por esse vírus. Eu creio que Deus tem um plano. Eu não posso crer de outra forma. Mas eu gostaria que o Senhor consolasse o coração das pessoas, da família, de todas as pessoas, até o nosso, que fica pesado com essas notícias. Mas nós vamos confiar em Deus. Vamos confiar em Deus. Pai, eu oro, eu peço a tua bênção. Eu levanto minhas mãos sobre esta igreja, sobre esta casa. Eu levanto minhas mãos sobre esse ministério, sobre as vidas que estão nesse lugar, para que elas sejam guardadas e protegidas, não pelas minhas mãos, mas pelas tuas mãos. Pelas tuas mãos. Protege nossos amigos, nossos irmãos. E eu quero pedir que as tuas mãos venham consolar toda a tristeza que estamos passando por termos, ó Pai, perdidos amigos, familiares, tanta gente conhecida, tantas pessoas, e sentimos a dor das famílias que são nossos amigos. Nós também oramos, Senhor, por aqueles que estão enfermos, que estão em casa, aqueles que estão nos hospitais, que estão com um diagnóstico às vezes um pouco melhor, às vezes pior,
Deus, nós queremos que o Senhor escute a nossa oração e os nomes que estão na nossa mente, no nosso espírito. Nós colocamos essas vidas nas tuas mãos e pedimos que o Senhor pegue essas vidas, essas pessoas que nós apresentamos agora. O Senhor sabe quem são essas pessoas, quais são, e todas as demais que estão sofrendo pelos irmãos que estão nos ouvindo agora. E põe, ó Deus, suas mãos de cura e de salvação. Guarda, Senhor, toda a sua igreja, todos os teus filhos que chegaram esta noite com uma sede da tua presença, vieram aqui para buscar algo, para receber de ti, porque eles te amam, e vieram, Senhor, apresentar sua fé, sua confiança. Eu quero pedir que o Senhor abençoe estas vidas que estão neste lugar, juntamente com aqueles que estão em casa agora, e o Senhor receba nosso culto, nosso amor, nossa adoração, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós invocamos nesta hora. Invocamos o nome de Jesus, o Espírito do Senhor Jesus Cristo nesse lugar, para dirigir, consolar, confortar, libertar e abençoar seu povo. Eu oro e peço no nome de Jesus, nesta pessoa preciosa, teu Filho amado, nosso Salvador. Nós dizemos amém, Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe. Eu queria que você levantasse suas mãos bem alto, amém, bem alto, a mão levantada é bênção, desse um aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus, amém. Vamos louvá-lo. Aleluia. Graça e paz, igreja, amém. Vamos louvar ao Senhor. Yeah.
teu amor para sempre, Deus. Aleluia. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura, e alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos, teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura. Pego por te vencer, levantarei as minhas mãos. Teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta. Com alegria eu canto. Com alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a sua alegria. Sua igreja, cantarei teu amor pra sempre. Cantarei. Aleluia. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Cantarei. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Oh, aleluia. O Espírito Santo de Deus se encontra nesse lugar, meu irmão e minha irmã. Tu és o bom, bom Pai. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. Tu és o bom, bom Pai. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Eu sou amado por ti. Quem eu sou. Quem eu sou. Quem eu sou. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. Amor. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz.
quem tu és, eu sou amado por ti. Quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz. Amor, és perfeito em tudo que faz. Oh glória, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz. Amor, te exaltamos. Glorifica, igreja. Te exaltamos, te exaltamos. Quando a tua força, ó Senhor, louve, igreja, louve, oh, te exaltamos. Exaltamos, ó Senhor. Levante tuas mãos, declare isso a Ele, a Jesus. Te exaltamos, te exaltamos. Viemos aqui para te exaltar, te adorar, levantar teu nome, a pessoa de Jesus, no lugar mais alto deste lugar e da nossa vida. Ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Aleluia. Recebe, Senhor, esse louvor, esse cântico, essa declaração de amor do teu filho, da tua filha, do teu povo. E o Senhor seja exaltado no lugar mais alto da nossa vida, do nosso coração, deste lugar. Deus, não há o Senhor, não há Deus como o Senhor. Nós te agradecemos. Agora, Senhor, fala conosco. Encha o nosso coração da tua presença. Deus, tantas coisas que estão em nosso coração, tantas coisas que estão em nossas vidas, e elas só podem sair quando o Senhor encher, quando o Senhor transbordar, renovar. Então vamos sentir sua presença, paz, e não mais outras coisas. Abençoe-nos nessa noite,
nesse poderoso nome, nome que traz vida, traz libertação, traz cura, o nome eterno, o nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe. Poder sentar. Glória a Deus. Nós temos mais lugares aqui à frente. Se você chegou aí, tem bastante lugares aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares aqui na frente, parecem. Deus abençoe. Como é que vocês estão? Tudo bem? Glória a Deus. Sempre orando aí pelas vidas, pelos irmãos que estão pedindo oração, nossos amigos. Orando aí por toda essa situação que nós vivemos e clamando ao Senhor para que Ele venha e Ele opere e Ele liberte. Eu quero ler com vocês nessa noite uma passagem que está lá no livro de Isaías. O livro de Isaías é o livro profético, ele é conhecido como o livro messiânico, é um livro que fala muito de Cristo, e ele está profetizando sobre Jesus, está falando sobre Jesus, aproximadamente 800 anos antes de Jesus nascer. Ele relata tudo sobre Jesus e mostra nessa situação uma evidência clara da veracidade desta palavra, deste livro sagrado para nós, que é a Bíblia. E nesse capítulo eu quero ler com vocês e trazer assim um texto simples, mas para que a gente possa ser edificado. Nós precisamos crescer nesses dias no Senhor. Nós temos uma expectativa assim que vamos vencer, superar tudo isso, mas isso tem deixado marcas, isso tem deixado sinais, tem marcado pessoas, e só a graça do Senhor pode curar, pode sanar, pode preencher. Isaías capítulo 41, versículo 10, diz o seguinte: não temas. Amém? Já chegaram lá? Você trouxe sua Bíblia? Eu vou esperar um pouquinho. Não temas. Eu creio na palavra de Deus, e esses textos não são só para a gente ler, mas a gente precisa obedecer essa palavra. Ontem na escola de batismo eu falava com os adolescentes, com os teens, e sobre a palavra de Marcos: quem crer e for batizado será salvo. Esse versículo fala quem crer. A palavra crer implica em confiança, confiarmos em Deus. E isso não é só para quem vai descer ao batismo, mas isso para você que já foi batizado. Você deve continuar confiando no Senhor. E esse texto traz para nós, mais uma vez, essa declaração: não temas, pois eu sou contigo, não te assombres, pois eu sou teu Deus, eu te fortalecerei e ajudarei, eu te sustentarei com a minha justiça. Amém? Glória a Deus. Quem está falando essa palavra para nós é o Senhor. Quem está falando? Eu creio que essa palavra aqui, não temas, ele começa a dizer para nós: não temas. E antes de entrar na segunda palavra, nós temos aqui a palavra não temas duas vezes. Existe não temas, porque eu sou contigo. Depois ele fala não te assombres, né? Porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo. E ele está falando aqui, chamando a atenção de duas coisas, para você não ter medo, né? Não se apavore. Assombrar é o mesmo que ficar apavorado. Você não precisa ter medo. Essa é a palavra que o Senhor está falando. Não se apavore, não tenha medo. O contexto do livro de Isaías tem um contexto de batalha, de guerra, de inimigos, de exílio, de um exílio que estava ali naquela época, né? Eles tinham sido levado, o povo estava sofrendo, e eu creio que nós temos hoje aqui, diferente daquela época, algo muito parecido. Existe um exílio, existe um sentimento de prisão, um sentimento de risco, de perigo, de isolamento, de distanciamento, e nós começamos a nos sentir mal, porque a gente gosta de estar junto, a gente sempre viveu isso, e depois de um bom tempo,
a gente está quase que doente nessa situação. Mas eu creio que o Senhor tem essa palavra para nós, dizendo: não temas. E essa palavra, não temas, se a gente for dar uma olhada na Bíblia aqui, alguém diz que contou isso, uns estudiosos, uns teólogos, e eles dizem que existe 365 ou 366 vezes a palavra não temas, ou variantes dessa palavra. E é interessante essa palavra, a repetição dessa palavra no texto bíblico. Mas essa palavra, não temas, ela tem a mesma força dos 10 mandamentos, né? Por exemplo, lá em Êxodo, o Senhor fala, Êxodo 20, versículo 13, não matarás. Ele repete lá em Deuteronômio, e você vai ver mais ou menos meia dúzia de vezes essa palavra, não matar, não matarás, ou alguma indicação sobre isso. De modo que a palavra não matarás, as vezes que estão na Bíblia, ela é muito pequena, perto da palavra não tenha medo. Quando você repete uma palavra na Bíblia, quando você tem repetições daquilo, significa que tem uma ênfase muito forte. Agora, o mesmo Deus que fala para você, não matarás, amém? Quando sabe que a gente não pode matar aqui, não pode roubar, não pode furtar, está lá no texto, amém? E a gente não faz isso, verdade? E agora, é o mesmo peso da palavra, não temas. E quantos de vocês já tiveram medo, tem temor, já ficou assombrado? Quantos de vocês? Será que só eu? E talvez você fale assim, mas pastor, como é que a gente vence isso? Pois é a mesma forma. É a mesma maneira que o Senhor fala, não matarás, não furtarás, Ele está falando aqui, não tenha medo. O mesmo risco ou implicações que eu tenho em matar, em roubar alguém, na situação espiritual, ela causa as mesmas consequências, quando eu me deixo levar e tomar pelo medo. O medo, dentro do contexto aqui, o Senhor fala, não tema, não fique com medo, não se assombre, não se apavore, porque isso nos mata. Não é para você matar as pessoas, mas também não é para você se matar. O medo faz com que você pare. A sensação de medo faz com que você perca a presença de Deus. Porque medo vem quando eu estou só. Medo, a pessoa tem medo, tem temor, ela está admitindo que eu estou só, ou eu estou com alguém que nada pode fazer. Isso é uma dúvida. E a palavra do Senhor diz que aquele que crê nele, creia que ele é galardoador ou presenteador daqueles que o buscam. Então, quando eu estou com Deus, eu estou amando, mas estou alimentando, cultivando medo, é um choque. Uma ou outra vai ficar comigo, as duas não vão ficar. Ou eu vou ficar com medo, ou eu vou ficar com Deus. Mas o medo, ele é uma das causas que não deixa a pessoa vencer na vida. Tem medo de, eu não vou fazer porque eu não vou conseguir mesmo. Tem medo de fazer uma avaliação, uma prova, um concurso. Tem medo de falar com uma pessoa. Tem medo de pedir um trabalho. Tem medo de se preparar, acha que não vai dar certo. Fica assombrado, fica com temor. Tem medo de fazer as coisas, de abrir o coração. Quando a pessoa erra, ela tem medo de corrigir, em vez de falar, eu errei, fiz uma coisa que não era verdadeira, que não era bom. A Bíblia diz, aquele que confessa seu erro e deixa, vai ser próspero. Mas aquele que esconde, não encontrará misericórdia, não vai ser bênção. Então eu quero trabalhar um pouquinho com essa ideia, nesses dias que a gente tem sofrido, porque tem muito temor. Ontem nós fizemos aqui um trabalho com jovens, né? Sentimentos que eles gostariam que saísse das pessoas. Quais coisas, sentimentos que você gostaria que não existisse mais, que saísse.
E foi assim fantástico, porque eles contribuíram muito, e a gente pode ter assim uma certeza como as coisas estão crescendo, não só na vida dos adultos, mas dos nossos jovens, dos nossos teens, que estão passando por uma situação mais delicada do que nós que somos adultos. Nós precisamos sim dar uma atenção, um cuidado especial para eles. Se a gente é adulto, já está sentindo um mundo inseguro, imagine a sensação que eles estão tendo. Eles precisam ser abastecidos pelo Senhor. E uma palavra que a gente viu repetidas vezes no meio era medo, ou sentimentos que o medo provocava. Resultado de medos e pavor, como eu li aqui nessa versão, há coisas que assustam, resultado dela, medo. Então isso não está no coração só de crianças, de jovens, está no nosso coração, está no coração de muita gente. Mas eu não posso me permitir ser carregado pelo medo, porque isso vai me afastar de um Deus que pode vencer o medo. Quando você tem medo, você tem uma insegurança, você não se lança, você tem medo de orar, tem medo de levantar a mão, tem medo de ser batizado com o Espírito Santo. Eu não vou ser batizado com o Espírito Santo, será que é mesmo? Tem medo de falar em línguas, de buscar o Senhor, de permitir que Deus te use em palavra, conhecimento, sabedoria, de se lançar em Deus. Você tem medo, fica imaginando o que as pessoas vão pensar de você, e nós nos preocupamos muito com pessoas. Irmãos, isso é tolice, nós temos que nos preocupar com Deus. As pessoas não podem te mandar para o céu, e nenhuma pessoa pode te mandar para o inferno, mas você precisa prestar atenção em Deus, porque Deus pode te mandar para o céu, como não permitir a nossa entrada lá, depende da nossa fé. Então quando eu alimento o medo, ele me atrapalha, e o Senhor está falando, eu estou com você. Deus não está falando, se não tenha medo e pronto, acabou. Esse mandamento, ele é tão forte quando não matarás, mas aqui ele completa, você não tenha medo, por quê? Porque eu estou com você. Tem uma vírgula que diz, pois eu estou com você. Então se você está sentindo Deus ao seu lado, você tem uma confiança nele, então eu vou lançar fora o medo. E ele diz mais outra vez, não se assombres. Pois eu sou seu Deus. Ele confessa, ele declara quem ele é. Eu sou o seu Deus. Então ele está declarando quem ele é. Eu tenho um Deus. E esse Deus é poderoso, esse Deus, ele está presente, ele cuida do seu povo, cuida da sua igreja, e eu amo, o seu nome é Jesus, e eu quero ter uma aliança com esse Deus, e viver para Ele. E ele continua, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei. A palavra fortalecerei significa, eu vou dar força, eu vou dar condições para você, como você fosse carregar algo, você não tem condição, e o Senhor carregasse você e esse algo junto. Eu fortalecerei, eu ajudarei, a palavra ajudar é um auxílio, né? Eu lhe dou forças e o ajudo. Não é você que pede, é Deus que está oferecendo, só Ele pede uma coisa para você, não temas. O medo, ele nos trava. O medo não deixa você pedir perdão. O medo não deixa você consertar. O medo não deixa você abrir seu coração para as pessoas. O medo deixa as coisas na prateleira. E depois de algum tempo, ela cai, ela destrói os relacionamentos, ela destrói a nossa vida com Deus. E a gente tem um mundo imaginário. O medo cria um mundo imaginário de assombrações. Porque o medo afasta Cristo de nós. E a gente vive um ambiente escuro, e um ambiente escuro a gente não sabe caminhar, um ambiente escuro a gente não enxerga as coisas, no ambiente escuro a gente não sabe identificar. E às vezes a gente bate naquilo que é irmão, e a gente abraça aquilo que é demônio. Mas quando você fala, Senhor, eu quero a sua presença. Davi no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Fala de morte,
fala de vale, fala de dificuldade, fala de enfermidade, de necessidades, está falando de perseguições, ainda, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não terei medo. Davi sabia que o medo é tão nocivo quanto o pecado, porque o medo gera incredulidade, enquanto que o pecado gera ofensa a Deus. Então, nós somos muito bons para identificar pecado das pessoas, mas a gente não é bom em admitir que os nossos medos ofendem tanto a Deus quanto os pecados, porque o medo é uma incredulidade. Eu sei que eu estou falando de medo no contexto de fé. Eu não estou falando medo no contexto de arriscar, né? Eu vou correr a 200 por hora porque não tenho medo, não vai acontecer nada. Não, você vai andar devagar, dentro respeitando todas as leis. Por quê? Porque não é que você tenha ou não tenha medo, porque você tem cuidado. Então tem um medo em nós que ele nos salva, né? Você não vai ultrapassar velocidades, você não vai beber coisas, né, que vai fazer mal para a sua vida, você não vai fazer coisas que podem machucar alguém. Então, o medo, quando ele é tratado no nível natural, sim, ele protege as pessoas. Né? Não vou passar na rua correndo tudo, não vou soltar meus filhos, minhas crianças, porque é perigoso. Não tenho medo. Você não vai entrar no fundo, né, de um rio, de um lugar. Não é isso. Eu estou falando medo no nível da fé. O medo que você tem, onde você não permite a presença de Deus. Onde o medo cria um pânico maior do que Cristo poderia te dar como alegria. Então, essa é a palavra, não tema, não tenha medo. Então, o sentimento de quem está só, sem alguém para ajudar. Então, o medo, quando eu sinto medo, eu estou admitindo que eu estou só. Então, o medo é uma confissão que a gente não está com Deus. E nós temos uma promessa do Senhor: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele prometeu isso para a sua igreja, ele prometeu isso para seus discípulos. Jesus declarou foi uma palavra direta dele, para a gente ir pregar o evangelho a toda criatura, para a gente ir pregar o evangelho, fazer discípulo, para a gente batizar as pessoas no nome dele, e ele vai estar conosco. Parece-me que a presença do Senhor está condicionada a algumas coisas, e essas coisas eu vou resumi-la em fé, que significa confiança e obediência. A palavra fé é sinônimo de obediência. Você pode se jogar ali que eu vou segurar você. Venha. E a pessoa se joga, a criança se joga e o pai pega a criança. Ele teve fé, ele obedeceu, ele se jogou. Né? Porque havia um momento de perigo, havia um momento de segurança, ou simplesmente para o pai avaliar ali a confiança que tinha com o filho. Mas quando Deus fala para você fazer algo e você não faz, Deus quer te usar. Não sei. Se lance em fé. Deus quer fazer algo com a sua família. Não sei. Então, quando nós começamos a duvidar, nós ofendemos a Deus. Quando nós começamos a fazer coisa contra o nosso irmão, nós pecamos contra o irmão. Não é legal pecar contra o irmão, ofender o irmão, não é. Mas é muito mais sério você não confiar em Deus. Então o texto está falando para a gente: não temas, não tenha medo. É um sentimento que nós precisamos tirar. Se Deus quer te usar, se Deus quer te tocar, fala: hoje eu quero ser cheio da presença de Deus, eu quero declarar que a minha vida vai romper, né? Eu preciso ser cheio da presença de Deus, eu não vou ter medo, né? Eu não digo ter medo, não vou sair para a rua sem máscara, colocando em risco a vida das pessoas com relação a ser contaminado com vírus. Isso não é esse medo que eu estou falando. Isso é cuidado, isso é respeito, né? Eu estou falando no medo com Deus. Ninguém vai fazer uma loucura, né? Achar que pode não ter nada, pode acontecer nada. Nós temos um corpo natural, nós estamos num mundo físico, biológico, e nós podemos ficar doentes, não podemos brincar, podemos cair, podemos nos machucar. Então o medo nos protege, mas esse medo que eu estou falando é um medo
que não confia em Deus. O medo que deixa o seu coração ser tomado por um vazio, que você não crê que Ele está com você. Davi, no Salmo 23, nós chamamos o Salmo do pastor, mas não é o Salmo do pastor, é o Salmo da ovelha, porque quem fala é a ovelha que confessa, a ovelha que diz, eu e você que devemos confessar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me fará dano. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Quem está falando? Ovelha. Então uma ovelha, ela não tem medo, porque ela sabe que o pastor está junto. E se você sente que o pastor não está junto, que o pastor Jesus é o nosso amigo, não está junto, você tem que chamá-lo. E se você chamar, ele vem. Ele vem. Ele diz, eis que estou à porta e bato. E faz hora que Ele está batendo para entrar no seu coração, para ter um relacionamento pessoal, íntimo, poderoso com você. Então, não matarás, tem tanto peso como não temas. A gente cumpre um mandamento, mas a gente não cumpre o outro. Então, tem peso para nós. Nós temos que tomar cuidado, porque o medo nos mata. O medo não deixa você ser feliz, não deixa você ser alegre, não deixa você abrir seu coração, e você fica limitado, né? O medo não deixa você consertar a sua vida, para que você possa ter progresso, para que você tenha sucesso e êxito. O medo faz com que você fique imaginando as coisas, o que vão pensar de mim, o que não sei o quê. Então você não se projeta, você não faz, e você para. Nós precisamos vencer esse medo emocional, esse medo espiritual, e precisamos confiar no Senhor. Ele nos chama para vencer. Mas nós temos aqui duas vezes, não temas e não tenha medo. No mesmo versículo tem 4 vezes, o dobro. Eu estou com você, eu sou o seu Deus, eu vou fortalecer e ajudar, e eu segurarei com a minha mão direita a vitória. Então Deus recompensa quando você confia nele. Eu estou com você, fala da presença. Quando nós oramos e fazemos a oração do Pai Nosso, é muito importante que você ore, faça essa oração lá em Mateus capítulo 6, 9, que está lá nas Escrituras, em Lucas também. Você orar, Pai Nosso, meu Pai que está no céu. É uma fórmula. Você pode usar aquelas palavras, ou você pode parafrasear, mas é importante que você sempre veja aquilo. Pai nosso que estás no céu, santo, bendito é teu nome. Venha o teu reino. Reino significa presença. Venha a tua presença. Não é para vir no vizinho, não é para vir, é para vir na minha vida. A presença do Senhor é algo pessoal. Venha teu reino, venha a tua presença, seja feita a tua vontade. Então a oração é muito importante, porque é um modelo que Jesus fez. Essa oração não é uma oração de uma igreja, de uma religião, é a oração de Jesus. Quando os discípulos, seguidores, pediram para Jesus, ensina-nos a orar, Jesus ensinou. Então não tem nenhum erro, nenhuma religiosidade você fazer essa oração, mas você tem que viver ela. Venha tua presença. Então nós devemos utilizar com todo vigor e ânimo essa energia, essa palavra, esse empenho, essa forma, o Senhor dizendo, eu estou contigo, amém? Quando você está assim andando, eu estou contigo, que precioso, né? Eu lembro que eu fazia algumas viagens para a capital, e ia de madrugada sozinho, e eu orava, e eu falava, Senhor, vem comigo, Senhor, eu quero a sua presença. E de repente meu carro ficava aquecido, eu sentia a presença de Deus no meu carro. Eu começava a louvar, começava a orar em línguas, e parece que Deus ia me indicando assim para as ruas, eu nem conhecia, e o Senhor abrindo os caminhos. Sabe, a presença do Senhor é conosco, eu não estou sozinho. Alguém vai, mas você está doido, você está ficando, né, pensando que... Eu não estou doido. Jesus diz, eu estou com você todos os dias. Ele diz, eu vou para meu Pai, mas meu Espírito Santo vai ficar aqui e estará com vocês até que eu venha. Eu não estou brincando. Não é fábula.
Jesus está aqui, o Espírito dele está aqui. Senão eu não viria nessa reunião, eu creio que você também não. Mas algo mexeu com você. Deus tocou em você. Talvez você fale, eu não estou com vontade, mas eu vou. Eu não estou cansado, mas eu preciso. Eu quero que você ore nessa noite e fale, Senhor, tire todo o medo e faça a sua vontade na minha vida. Se nós tivermos, irmãos, Deus, passarmos por isso, vai ser uma bênção. Mas se alguma coisa acontecer na sua casa, na sua família, que Deus nos livre, que Deus nos proteja, eu quero que você saiba que nós vamos estar com Deus. Eu vi uma frase assim, Senhor, amanhã quando eu acordar, que o Senhor esteja comigo, mas se eu não acordar, que eu esteja contigo. Essa é a maior certeza, a presença de Deus. Mas o medo nos afasta de Deus. O medo, a insegurança faz com que você trabalhe para as coisas, em vez de você confiar em Deus, que trabalha por nós. O texto da Bíblia diz que nunca se viu, ouviu um Deus que trabalha em favor daqueles que o amam. Pastor, o que eu devo fazer? Pastor, o que eu devo fazer? O que eu não devo fazer? Eu não vou pecar. Não estou falando de pecado. Não estou falando, só ame a Deus. Se você peca, porque você não ama a Deus. Você erra porque não ama. Quando você ama a Deus, você vai dedicar a sua vida só em amar a Deus, então você não erra. Uma esposa que dedica sua vida amando o seu marido dedica em amar, ele não vai errar. Mas o dia que ele, uma hora, que ele deixa de amar, aí ele vai fazer uma coisa que ele ama e que ele gosta, aí fica perigoso. E é a mesma relação com Deus. Então eu quero que você ore, que você busque o Senhor nessa noite e fale, Senhor, vem, eu quero que o Senhor esteja comigo. E eu li alguns textos da Bíblia, de pessoas que o Senhor era com ele. O Senhor diz, eu sou o seu Deus, eu serei com você. E eu vou resumir aqui só algumas pessoas, eu não vou falar de todos por conta do nosso tempo. Em Gênesis 39, tem um versículo que fala sobre José, que nós conhecemos a história dele, José do Egito. O Senhor era com José, e nós conhecemos a história de José. E quando o Senhor é com você, não adianta venderem você, não adianta acusarem você, não adianta jogarem você no poço. Pode seus irmãos, seus amigos jogarem você no poço, Deus vai tirar você. Toda pessoa que Deus era com ele se levanta. José era um homem sem medo, destemido. E ele foi para o Egito, ele não tinha medo. Foi vendido como escravo. Você conhece a história. E lá ele foi vendido para quem? Para o governador. Alguma coisa nele deixou ele caro. Quando foram vender ele como escravo, o preço dele não era de escravo, o preço dele era de nobre. Irmãos, você tem preço, você tem valor para Deus. E quando Deus é com você, se Deus não for com você, irmão, aí eu gosto nem de graça. Nem de graça. Mas quando Deus é com você, vão investir na sua vida. E Potifar trouxe José para sua casa. Irmão, se Deus é com você, você não cai em adultério, você não cai em prostituição, porque a mulher de Potifar queria ter um romance com José. E a Bíblia diz, o Senhor era com ele. E aí, irmãos, lá, o cara não queria amarrar a vida dele com aquilo, não. E aí foi acusado, e normalmente quando alguém tem uma acusação nesse nível, era morto, era apedrejado. Mas a Bíblia diz que o Senhor era com José, ninguém pôs a mão nele, foi para o cárcere. E vocês conhecem a história. Lá no cárcere ele se tornou um líder, profetizava, e o Senhor era com ele, e Deus um dia trouxe ele e revelou o sonho do faraó. Quando o Senhor é com você, você vai revelar sonho, você não vai ter sonho, não vai ter pesadelo, Deus vai revelar, vai usar a sua vida. Então tira o medo, para que Deus seja com você, para que você seja José, como José. A palavra José significa forte, frutífero. E aí você conhece a história de José, que ele ficou lá no lugar do governador, lugar de faraó, e ele teve sabedoria para gerenciar aquela nação, porque o Senhor era com ele.
O que acontece quando o texto diz, eu sou contigo? Quando uma pessoa crê nisso, mesmo que você vá para o cárcere, mesmo que você tenha um tempo de prisão na sua vida, mesmo que você tenha um tempo de escravidão, você não terminará desse jeito. Deus vai levar você para lugares especiais. Você pode começar ruim, mas você não vai terminar ruim, você vai terminar nos palácios. Uma outra pessoa que a gente vê aqui é Salomão. A Bíblia diz que Deus era com ele. O Salomão, filho de Davi, conseguiu firmar o seu poder com o rei de Israel, e o Eterno, seu Deus, abençoou e fez o seu poder aumentar muito. Deus era com ele e fez o quê? Que o poder de Salomão aumentasse. Um dia Salomão não sabia como governar o povo. Ele falou, como é que eu vou governar? Como é que eu vou fazer? Uma mulher diz, olha, eu fiz isso com o filho dela, não sei o que lá. Deus deu sabedoria para ele e ele começou a governar com sabedoria. Quando Deus está na nossa vida, a gente vai agir com sabedoria. Mas quando o medo está na nossa vida, a gente vai agir com estupidez. A gente erra. E eu vou falar só do terceiro personagem. São vários, mas eu vou terminar com esse terceiro. Samuel. E cresceu Samuel, e o Deus estava com ele, e fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer. Deus era com Samuel. Tudo que Samuel falava, Deus fazia acontecer. Imagine, eu e você, orarmos por alguém, e começar a falar, vai ser curado, e Deus vai confirmar, vai ser curado. Você vai ser abençoado, vai ser abençoado. Pois é esse nível que eu quero convidar você para a gente chegar, andar com Deus. Mas tem uma coisa que tem roubado isso de nós, e comigo e com você, e uma luta, e eu oro para que Deus tire de mim todo esse medo, tire de você, e que a gente seja uma igreja cheia de Jesus e sem medo, porque a partir do momento que você fizer isso, Deus vai te escutar. A palavra Samuel significa Deus ouve, né? E a Bíblia diz que Jesus, lá em Atos, diz que também Deus era com ele, por isso que ele fazia sinais e maravilhas. Então o sinal, maravilhas, é quando Deus está conosco. Agora, se existe medo, eu tenho certeza, Deus não está aí. Você tem medo, Deus não está nisso. Mas quando você tem Deus, medo também não está em você. Eu queria que você ficasse com essa ideia de José. Quando Deus está com ele, Deus vai dar vitória. Sabe, Deus vai fazer as coisas na nossa vida. Deus vai mover sobre nossas vidas. E eu gostaria que você submetesse às vontades de Deus. O Salmo 119, verso 116, o maior salmo, né, diz assim, ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Quando você está em Deus, Deus vai mover. Você não vai ter vergonha, você não vai ser vencido, você não vai ter medo. Numa versão nova diz, dá-me forças, como prometeste, e eu continuarei vivo. Não permitas que eu fique desiludido com a minha esperança. Então, quando Deus te fortalece, e Ele disse, eu sou contigo, e eu sou teu Deus, eu vou te ajudar, eu vou fortalecer, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa, então eu vou confiar em Deus. Amém? Eu quero convidar você a ficar em pé, e para a gente orar, e nós vamos depois ouvir um cântico. Eu queria fazer uma oração só para que você agora abrisse o seu coração. Nós ficamos um pouco sentados, vai deixando a gente um pouco desligado, mas eu quero orar com você. Abra suas mãos. O Salmo 51, versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação. Significa, dá-me novamente a alegria da tua salvação. Salvação são as coisas que Deus fez por nós. Sustenta-me, conserva em mim um espírito voluntário, um espírito obediente. Davi está pedindo para Deus restituir, para Deus dar para ele novamente. Sabe, irmãos, aqui é uma evidência muito clara que nós podemos perder a alegria, podemos perder a presença de Deus. Mas ele falou, Deus, eu não aguento viver sem sua presença. Eu quero de volta a tua presença. Então nessa noite, você que tem a presença do Senhor, eu quero que você ore comigo e fale assim, eu repreendo o medo,
Eu não permito que o medo venha na minha vida. E se eu estou passando por um momento de José, um momento de Egito, um momento de vale, um momento de ser acusado injustamente, como aconteceu com ele, eu quero que você creia que Deus vai te levar no palácio e Deus vai tirar você desse cárcere. Mas se você tem experimentado Deus, e você sente que a presença de Deus saiu, e seu coração está cheio de medo, cheio de insegurança, eu posso fazer essa oração como Davi, e posso ter a presença de Deus novamente, porque Deus é amor, e Deus ama você. E tem uma coisa que destrói o medo, é o amor. Se você falar assim, pastor, como eu venço o medo? Ame. Quem ama, confia. Quem ama, tem fé. Quem ama, se submete. Quem ama, quer ficar junto. Quem ama, está perto. Às vezes nós começamos, olha, vamos falar muito de santidade. Irmão, santidade é uma consequência de um relacionamento, de uma confiança, de uma fé. A minha atitude de santidade, de coisas que são certas ou são erradas, ela é a consequência do amor. O que eu tenho que fazer, pastor? Ame o Senhor, volte a amá-lo. Se você que ama o Senhor, aumente esse amor. Não deixe de amar a Deus por causa de pessoas. Às vezes a gente tem um problema com a pessoa, deixa de amar a Deus. Não tem nada a ver com isso. Lança fora esse medo. Ame o Senhor. Restitui a alegria da tua salvação. Sustenta-me, Senhor. Pai, eu oro agora para que o Senhor abençoe os José que estão aqui, os Samuéis que estão nesse lugar, aqueles que são sábios como Salomão, que estão passando por um momento de prova, e que eles fiquem firmes, lance fora o medo pelo amor, fé e confiança em Ti. Como Davi passou por um momento triste, difícil, mas ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não terei medo, porque Tu estás comigo. Tu estás comigo. O Senhor está com meu irmão, com a minha irmã. O Senhor está com essa vida agora. O Senhor está conosco. Pai, é isso que queremos. Não vamos abrir mão da Tua presença. E se nós temos feito coisas erradas, e se temos falhado, restitui, traz de volta. Nós pedimos a alegria daquilo que o Senhor fez por nós, a salvação, e nos sustenta, nos levanta, nos mantenha, nos conserve com esse desejo de ser obediente, de Te servir e de Te amar. É a nossa oração, em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto você ora aqui, irmãos, abra o seu coração. Você que está em casa, nós vamos ouvir esse louvor e depois nós vamos encerrar com uma oração. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que é. Ele veio sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé está firmada nas coisas. Aleluia, sua fé está firmada em Deus. Eu aprendi não temas a Te adorar pelo que é. Tenho sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. Se
fechar, continua sendo Deus. Ele é Deus. Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se não der certo. Ele é Deus, se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. E acho que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Ele é Deus. Se curado eu for. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Aleluia, Senhor. Sempre, 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 sempre o Senhor será Deus. Se eu curado eu for, o Senhor é Deus. Se não, o Senhor continua sendo Deus. Pai, eu quero orar pelos irmãos que estão aqui presentes. E eu quero orar pelos irmãos que estão em casa agora. Pelos nossos amigos, pelas vidas que estão precisando dessa presença do Senhor. O Senhor prometeu para nós: eu sou teu Deus, eu serei contigo. Quantos homens e mulheres estão como José, sofrendo, foram lançados numa cova, foram vendidos, enganados pelos seus familiares, seus amigos, foram escravizados. Mas eu quero orar a Deus, porque esses dias são dias que o Senhor vai levantar José, e eles vão tomar seu lugar no palácio. São dias que o Senhor vai honrar aqueles que andam com o Senhor. Tua palavra diz que o Senhor era com José. Eu oro agora para que o Senhor seja com meu irmão, seja com minha irmã, e a despeito de tudo que eles estão passando, venham passar, o Senhor é Deus. O Senhor vai dar vitória, o Senhor vai levá-los para o palácio. Eles não vão ficar todo o tempo, toda hora e para sempre num cárcere, numa luta, ou, ó Deus, numa situação de prisão. Em nome de Jesus, o Senhor é conosco. O Senhor é com meu irmão, com a minha irmã. O Senhor é com essa igreja. Agora, Deus, livra este José, levanta este Samuel, dá sabedoria a este Salomão. Deus, derrama unção, derrama teu Espírito, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar pelas vidas que têm se distanciado. Talvez as pessoas estão lá em casa, este amigo, essa amiga, esse irmão, eles possam orar como Davi: restitui, traz de volta. Se ele está pedindo para restituir, para que o Senhor dê novamente, é porque ele tinha algo e agora não tem mais, mas pode ter novamente. O Senhor pode trazer, porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de graça, que tem prazer nos teus filhos, quando eles voltam, quando eles estão juntos, e quando eles têm essa consciência da tua salvação. Nós pedimos a tua bênção agora, pedimos a tua graça sobre essa casa, sobre essa família. Eu intercedo também pela saúde dessas vidas, intercedo pela saúde emocional, física, por esse vírus, ó Deus, que tem destruído, tem ferido pessoas. Que o Senhor traga cura, e que nossas emoções sejam restauradas. Restitui a alegria,
da tua salvação. Dê de volta, Senhor, essa graça, essa alegria que perdemos de não entender seu sacrifício, amor e bênção para nós. Traz de volta, e que possamos, Senhor, obedecer, não ter mais medo, não temas, eu estou contigo, sou teu Deus, te ajudo, te fortaleço e te seguro com a minha mão vitoriosa. Deus abençoe essas vidas no nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus. Quarta-feira, nós estamos transmitindo aqui e convidando você para orar numa noite de palavra, oração e intercessão. Fica com Deus em nome de Jesus. Amém. Eu quero...